Amém. Shalom a todos. Vou introduzir aqui com o Shema. Em nome de Yeshua HaMashiach, ouve, ó Israel, Yahweh é o nosso Senhor, Yahweh é um. Amará Yahweh, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, força e entendimento. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no seu coração. Tu as ensinarás com todos eles perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em sua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás estas palavras como um sinal em sua mão, seu braço, e prenderás a sua testa, como tefilim e filactéres. Também escreverás a palavra de Yahweh, seu Deus, e pendurará nos umbrais de sua casa e em seus portões. Em nome da Yeshua HaMashiach. Amém. 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 Louvado seja o teu nome, Pai, Elohim de Israel. Louvamos ao Senhor, meu Pai, por esta palavra, pelo teu cuidado para com as nossas vidas, pela tua presença, pelo teu poder que se faz presente entre nós, Yahweh. Derrama a tua unção, a tua capacitação sobre as nossas vidas, meu Pai. E agradecemos ao Senhor por esta palavra, pela entrega, pelo sacrifício, que suba como incenso suave e aroma agradável às suas narinas. Que nós possamos, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, adentrar no seu santo templo, em nome de Yeshua HaMashiach, e glorificar e exaltar o teu nome, e agradecer ao Senhor, Pai, pois até aqui tem nos ajudado pela tua palavra, pelo teu cuidado, o zelo e o teu amor que o Senhor apresentou para nós. Glorificamos e exaltamos ao seu nome. Bendito seja, ó Elohim de Israel. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Em nome de Yeshua HaMashiach. Louvado seja o Todo-Poderoso, o Elohim de Israel. E eu apresento aos irmãos a palavra do Senhor, que ela vá e produza o efeito para o qual ele está sendo enviado em nossos corações. Bendito seja a tua palavra. Aleluia. Filipenses 1:6. A palavra da manhã, pelo Todo-Poderoso, que o irmão Errade iria ler. Eu apresento, Pai, esta palavra e glorifico ao Senhor e te agradeço, Pai, pois somos um corpo, bem unidos, bem ajustados, com a mente, com a cabeça, que é o teu filho, instruindo a te obedecer, Pai, a honrar o seu nome e glorificar ao Senhor em todo o tempo de nossas vidas. É certo, estou certa disso, que aquele que começou a boa obra em nós irá aperfeiçoá-la até o dia do retorno de Yeshua HaMashiach. Filipenses 1:6. Em nome de Yeshua HaMashiach. Paulo e Timóteo, servos do Mashiach e Yeshua, a todos os santos no Mashiach que estão com os bispos e diáconos em Filipe. Graça a vós e Shalom, da parte de Yahweh, o nosso Pai, e do Senhor Yeshua HaMashiach.
Dou graças ao meu Elohim todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo disso. Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia do Mashiach e Yahushua. É justo que eu me sinta assim a respeito de vós, irmãos, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. O Elohim é testemunha de que eu tenho saudade de todos vós, com a terna misericórdia do Mashiach Yahushua. Peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento, para que aprouves as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia do Mashiach, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Yahushua HaMashiach, para a glória e louvor do Criador Yahweh Tsevaot. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda e por todos os demais que é por Mashiach que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Yahweh. E é verdade que alguns pregam o Mashiach até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam o Mashiach por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas o que isso importa? De qualquer forma, contanto que o Mashiach seja anunciado, quer por pretexto, quer não. Alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. Aleluia. Pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito do Mashiach e Yahushua, aquele que nos ensina a verdade, a justiça e o juízo do Todo-Poderoso. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, o Mashiach será engrandecido no meu corpo, seja pela vida e seja pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com o Mashiach, pois isto é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso desenvolvimento, alegria na emuná, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Yeshua HaMashiach, por minha causa, pela minha presença de novo
entre vós. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho do Mashiach, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós e permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela emuná do Evangelho. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles, isso é sinal de perdição, mas para nós, de salvação. E isso vem de Yahweh, pois, por amor do Mashiach, nós fomos concedidos não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Filipenses. Irmãos da Beit, irmãos da casa de Yahushua, bendito seja Yah, louvado seja o teu nome, Pai. Amém. Então, na presença de todo o povo, Salomão ficou em frente do altar, levantou as suas mãos. Ele havia mandado construir no pátio do templo um estrado quadrado de bronze, que media 2,20 metros em cada lado, em 1,30 metros de altura. Ele subiu no estrado e, na presença de todo o povo, se ajoelhou, levantou as mãos para os céus e orou assim: Ó Senhor Elohim de Israel, não há Elohim igual a ti, nos céus e na terra. Tu és fiel à aliança que fizestes ao teu servo, e lhe mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Pelo teu poder, cumpristes a promessa que fizestes a Davi, o meu pai, no dia de hoje. Todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor, o Elohim de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizestes ao meu pai, quando lhe dissestes que sempre haveria um descendente dele, governando como um rei de Israel. Contudo, que eles te obedecessem com o mesmo cuidado com que ele obedeceu. Eles. Portanto, ó Elohim de Israel, faze com que cumpras aquilo que prometestes ao teu servo Davi. Não será que de fato, ó Elohim, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas, aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo nos céus. Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso? Ó Senhor, meu Elohim, eu sou tua serva. Escuta minha oração e atende os pedidos que te faço. A mim e aos meus irmãos, Pai. Olha de dia e de noite para este templo, os teus filhos, o lugar que escolhestes para nele seres adorados. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar, e escuta as minhas orações e as orações do teu povo, quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, a tua casa nos céus, e ouve-nos e nos perdoa. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar neste templo,
e jurar que é inocente, ó Elohim, ouve dos céus e julga os teus servos. Castiga o culpado como ele merece e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando-o como ele merece. Quando por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, olha só, quando por ter pecado, transgredido aos mandamentos, Pai, contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti, vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão através de Yeshua HaMashiach, ao templo de Yah, escuta-os dos céus, perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que destes a eles e aos seus antepassados, a terra do Éden, a terra que prometestes lá atrás aos nossos pais, Adão e Eva, irmãos. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, então eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo e orarem e te louvarem, obedecerem às tuas palavras. Depois que tiveres castigado, escuta-os dos céus, perdoa os pecados dos teus servos, o povo de Israel. Ensina-os a fazer o que é direito. O que é direito na palavra, os mandamentos, o que agrada ao Eterno, não é dizer que ama Ele só de boca, é obedecer aos seus mandamentos, a instrução que Ele deixou para o povo dele. Quando nesta terra houver falta de alimento, ou houver pragas, ou colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo, isso tudo acontece quando desobedece ao Eterno. Quando desobedece a Ele, Ele envia praga, peste e fome, para que estas pessoas se arrependam e reconheçam que Deus, que o Criador dos céus e da terra, é o Elohim de Israel. Só tu conheces os pensamentos secretos do teu coração. Trata cada pessoa como merece, para que o teu povo te tema e te obedeça todo o tempo em que eles viverem na terra que destes aos nossos antepassados. Quando nós estamos guardando o Shabat, nós já estamos no mundo vindouro. É como no mundo espiritual, já estamos lá. Amém? Quando um estrangeiro quer viver numa terra bem longe daqui, ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito, vier te adorar e orar com o rosto virado para este templo, para Yahushua, ouve a sua oração lá dos céus, aonde vives, escuta-o e faze tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como faz o teu povo de Israel. Então, eles ficarão sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde deves ser adorado. O templo
que o Eterno colocou nessa terra, no estrado dos pés dele, é Yeshua HaMashiach. A todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yahweh salva, que ele enviou o seu Filho ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que reconhecer, como está a oração, irmãos, ouve e preste atenção. Quando ordenares ao teu povo, saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti, virado para essa cidade que escolhestes, para este templo que construí em honra do teu nome, escuta dos céus as suas orações e os seus pedidos, ouve-os e dai-lhes vitória. Amém, aleluia. Quando saíres para trabalhar, quando saíres, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, porque Ele tem guardado, Ele tem preparado todas as coisas para os seus filhos. Apresente o seu dia ao Criador, descansa nele e o mais Ele fará. Quando o teu povo pecar contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os seus inimigos os derrotem e os levem como prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui, escuta as orações do teu povo. Se ali, naquela terra, eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e transgressores da tua palavra, ouve as suas orações, ó Yahweh. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem, orarem a ti, virados na direção desta terra que destes aos nossos antepassados, reconhecerem os caminhos antigos, reconhecerem os mandamentos, e dessa cidade que escolhestes, e deste templo que construí em honra ao teu nome, Yahushua. Escuta as orações deles do teu lar aí no céu. Ouve-nos e dá-lhes a vitória. Perdoa os seus pecados. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti. Aleluia. Agora, ó meu Deus, olha para nós com simpatia e ouve as orações que foram feitas neste lugar. Levanta-te, ó Elohim de Israel. Vem para o teu lugar de descanso, junto com a arca da aliança, que representa o teu poder. Que os teus sacerdotes façam sempre o que tu queres, e que todo o povo fique alegre por causa da tua bondade. Ó Senhor, Elohim de Israel, não rejeite o rei que escolheste. Lembra do teu amor para com o teu servo, Yahushua. Amém. Aleluia. Sei que isso é o desejo do Eterno para nossas vidas e eu fiz essa leitura orando ao Eterno para que a cada irmão e cada pessoa que ouvir esta palavra se arrependa verdadeiramente dos seus pecados e reconheça em seus caminhos que transgrediram aos seus mandamentos e reconheçam que precisam voltar aos caminhos antigos, aos verdadeiros caminhos, ao verdadeiro antigo caminho, justo e reto, aquele que Jesus Cristo, né, de Yahushua HaMashiach, que eu comentei na palavra, na oração, Yeshua HaMashiach. Venha, se arrependa, abandone os seus maus caminhos e ouça a palavra e aplique com todo o coração, com toda a alma, com todo o teu entendimento, com toda a força,
a obedecer ao Elohim de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que enviou seu Filho para que todo que nele crê no quê? Na sua palavra, na sua instrução, nos seus mandamentos, e reconheça que Ele salva, que Ele é galardoador, que Ele presenteia, que Ele dá vitória ao seu povo, que Ele ajuda o seu povo, que Ele guarda o seu povo. Não duvide que essa palavra é para você. Apenas creia e ande com emunar, com fé naquele que pode todas as coisas. Pois o impossível para o homem é possível para Deus. Nós estamos apenas aqui para obedecer ao Todo-Poderoso, andar segundo as suas ordens, os seus desejos, os seus princípios e os seus valores. Em nome de Yeshua HaMashiach, que a cada coração seja trocado, colocado um coração de carne, um coração de adorador, um coração cujo coração seja adorado, seja obediente ao Todo-Poderoso, mediante a palavra, a instrução, e aguarde o retorno do seu Filho amado para resgatar Israel, para voltar ao povo, a Israel celestial, para voltar para casa. Em nome de Yeshua HaMashiach, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito seja. Louvado seja o Elohim de Israel. Mais alguém? Amém. Ou Amém. Louvado seja o Eterno. Eu vou ler aqui Apocalipse 22. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Para quem acredita aqui na Trindade, já está quebrando aqui, que dizem que são dois tronos, o de Deus e o do Cordeiro, que no caso a gente conhece que o Cordeiro é Yeshua, né? No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Essa árvore da vida está lá no Éden, né? E aqui é o Pai que restaurou o Éden novamente, para os filhos dele, né? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e dão o testemunho de Yeshua. E são as 12 tribos. Para quem não conhece as 12 tribos, a gente reconhece as 12 tribos que está lá vai de Gênesis até o último livro que conhece como o Antigo Testamento, né? A gente vai reconhecer as 12 tribos. Até os apóstolos representam as 12 tribos. E a gente vai reconhecer sobre isso, né? Não adianta falar que Yeshua não adianta falar 12 tribos, que 12 tribos é essa, sem ler as escrituras, não tem como, né? Então, irmãos, busquem as escrituras para saber o que é as 12 tribos, se o Pai é um, se o Pai é Yeshua, entendeu? Porque não adianta dizer, não, Deus é Jesus. Não tem como dizer, porque se você ler as escrituras, você vai saber que Jesus não é Deus, entendeu? Você vai saber as 12 tribos e assim vai. É como até uma palavra clichê fala, né? Que muito pessoal daí fala, do mundo, né? Ou até mesmo a gente acaba se pegando sobre essa frase. Não seja Maria vai com as outras, né? Busque as escrituras. E verão, cadê? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão.
a bênção e a maldição. A maldição significa que nunca mais aqui no céu haverá transgressores da palavra do Eterno. Entendeu? E se só as bênçãos do Eterno. Qual foi as bênçãos? Aqueles que guardaram os mandamentos de Deus e deram o testemunho de Yeshua, esses receberão as bênçãos que o Eterno está prometendo aqui. E verão o seu rosto, e nas suas testas estarão o seu nome. Esses aqui são os salvos. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. O anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Tá vendo, irmãos? Aqui mostra que é para adorar a quem? Ao Criador do céu e da terra, o Deus de Israel, o Pai de Yeshua, o Cordeiro, o Pai do Cordeiro Yeshua. É para adorar a Deus. O anjo direcionou para Deus. Ele não disse adora a Deus e adora ao Cordeiro. Ele direcionou para João para que ele adore o Eterno. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Que é injusto, seja injusto ainda. E que é sujo, seja sujo ainda. E que é justo, seja justificado ainda. E que é santo, seja santificado ainda. Seja santo como o Eterno é santo. Para ser santo como o Eterno é santo, Yeshua ele foi santo como o Eterno é santo. Então temos que ser imitadores de Yeshua para ser santo como Yeshua foi santo, como o Pai dele é santo, entendeu? É como é que a gente se santifica e como é que a gente se limpa. A gente se limpa fisicamente com água, a gente está puro com água, a gente se santifica nessa forma assim com água. Mas o que é a água que o Eterno nos mostra aqui? É os mandamentos do Eterno. Então se a gente se limpa todos os dias guardando a palavra deste livro, que no caso é os mandamentos, a gente vai estar santificando na palavra do Eterno, os mandamentos, para ser santo como Yeshua foi santo, como o Pai dele é, entendeu? Para ser santo como os apóstolos foi santo, para que nem Yeshua foi, e assim vai, que é o Pai, né? Se santificar, se limpar com os mandamentos do Eterno. E o que é se sujar? Se sujar é o ao contrário de se limpar, né? A gente não querer tomar banho, não querer se limpar. O que é o banho? É como eu falei, o que é se lavar, o que é a água? É os mandamentos. Se a gente não guarda mandamento, a gente vai fazer o quê? A gente vai transgredir os mandamentos. No caso, a gente vai se sujar, entendeu? E aqui diz, os que é sujo, o que é injusto, seja injusto ainda, e sujo, seja sujo ainda. Então, tipo, aquele que estiver sujo, se sujeite cada vez mais. Porque vai chegar uma hora, aqueles que estiverem se limpando o tempo todo, guardando os mandamentos, se santificando, orando, buscando o Eterno, esses vão ser os santos e separados para o Eterno, vão estar se santificando, entendeu? Aquele que obedece, que está se limpando. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Olha que interessante. Espera aí. Então aqui a gente vê, irmãos, que eu tive um pequeno entendimento agora, que é um anjo que estava falando com o João. E esse anjo, ele falou para adorar a Deus. E sou aquele que vi e ouviste estas coisas, e havendo ouvido, viste,
prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E ele disse-me, olha, não faças tal, porque sou teu conservo e de teus irmãos, os profetas e dos guardas, e que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então aqui há uma continuidade do... Cadê onde eu estava? Então aqui é aquele anjo que João pode dar... Assim, eu estou tendo esse entendimento, né? Não sei se eu estou certo. Mas assim, dá para perceber que é o anjo que estava do lado de João, que ele quis se prostrar a ele. E ele disse... E esse anjo disse para que João adorasse a Deus. Aí ele falou aqui, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Quem é que cedo vem? É Yeshua. Entendeu? João se prostrou aos pés de Yeshua e Yeshua apontou para Deus, dizendo assim, adore a mim não, adore a Deus. Interessante também, louvado seja o Eterno, né? O próprio Yeshua pedindo para João adorar o Eterno, né? E ele mesmo diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Amém. Louvado seja o Eterno. Olha aqui, irmãos, a afirmação, né? Aqui diz, no Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quais são as portas? Das 12 tribos, irmãos. As portas das 12 tribos. E qual é a árvore da vida? Os mandamentos. Onde está no Éden lá, a árvore da vida, que é os que guardam os mandamentos de Deus têm o direito de comer essa árvore. Interessante também. Mas veja só, irmãos, os que ficarão de fora. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, os idolatras, qualquer que ama e cometa mentira. Amém? Isso aqui foi dito pelo irmão Arlindo ontem, se eu não me engano, foi na Paraxá. E está sendo dito aqui novamente, irmão. Vamos ter cuidado para não ficar de fora. Porque olha o que fica de fora. Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, idolatras e qualquer que ama e cometa mentira. O que é a mentira, como foi dito pelo irmão Arlindo? Transgressão da lei, irmão, do Eterno aqui, ó. Transgressão da lei. Essa parte aqui, irmão, o que ama é aqueles que já estão aí, amando, cometendo pecado o tempo todo e não quer se arrepender dos pecados. E o que comete a mentira é o que transgride a palavra do Eterno. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E o que ouvem, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Da palavra recebesse de graças vos dá a palavra. Da água, vocês bebeu de graça. De graça temos que dar água também, irmãos. O que é? O mandamento do Eterno. De graça nós recebemos. Estávamos sendo transgredores, tudinho, e veio essa graça, veio essa água para nós, para a gente beber. E também temos que dar de graça, entendeu? Não é cobrar, feito muitas religiões falam, para falar da palavra do Eterno. Entendeu? É ensinar os irmãos a guardarem, é ensinar os irmãos a fazer as coisas corretas diante do Eterno. Ah, não cobre por isso não, irmão. Para pregar os mandamentos não, pregue lá o de graça. Louvado seja o Eterno. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Então, irmão, se a palavra do Eterno permanece para sempre, os mandamentos do Eterno permanecem para sempre, então imagine só se a gente começa a guardar os mandamentos do Eterno dentro de nós. Nós vamos fazer o quê? Vamos permanecer para sempre. Entendeu? Por quê? Porque já vai estar tão enraizado em nós os mandamentos do Eterno, o cumprimento dos mandamentos do Eterno, a prática
guardando e ensinando outros irmãos a guardar, vamos ser eternos como o eterno é, entendeu? Vamos viver para sempre, irmão, no mundo vindouro, junto de Yeshua, os patriarcas, na mesa, onde ele disse para nós que vamos sentar na mesa, né, junto com os patriarcas. Então, irmão, se nós guardarmos, nós buscarmos, nós se santificarmos com a palavra que foi dita, então a gente vai viver para sempre, irmão. E vamos ter direito da árvore da vida. Nosso nome vai estar escrito no livro da vida. É só obedecer, irmão. Obedecer o eterno. A gente é falho também, irmão. Vamos pecar. Mas o coração da gente, a gente tem que sentir que a gente deve obedecer ao ponto de não querer mais fazer aquele erro. Entendeu? Como foi dito, como foi dito para a irmã, né? Aqueles que transgrediram os mandamentos do Eterno se arrependam enquanto antes. Porque é como foi dito um pouco mais acima, né? O que tiver sujo, se suje-se mais ainda. Mas o que tiver limpo, se limpe mais. Então, irmãos, a gente deve estar se limpando todo dia se limpando, para não cair nas transgressões. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? Ora, vem o Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, irmãos. É só obedecer. Aos pouquinhos a gente vai se alimentando, a gente vai se lavando, a gente vai se purificando, vai se santificando, para chegar onde nosso Deus quer, né? Amém. E se o jarro estiver rachado, irmão, se a terra estiver um pouco seca, peça água ao Eterno. Peça água. Que o Eterno vai mandar Yeshua nos dar água para nós. Para essa água ser preenchida novamente. Se o jarro estiver rachado, irmão, peça para o Eterno restaurar. E Ele vai nos restaurar. Só basta se arrepender dos maus caminhos, buscar o Eterno e se santificar o tempo todo. Buscar o Eterno, né? Em espírito e em Torá. Amém. Louvado seja o Eterno. Se mais algum irmão quiser ler alguma palavra. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Errade. Shalom, Andréia. Shalom, Cidade. Irmão Rafael, se você quiser que eu leia. Shalom. Shalom, meu irmão. Bereshit 1:27. Qual? Bereshit 1:27. Amém. Bem, irmão, qualquer coisa eu leio aqui, alguma palavra. Lê Gênesis 1:27. Eu entendi não. Bereshit. Gênesis 1:27. Amém. Foi isso que eu entendi, o que ele falou. Amém. O irmão pediu para ler, foi? Foi. Quer que eu leia? Sim, por favor, se você puder. Gênesis 1, né? Isso. 1:27. 1:27. Se você precisar, você me dá um toque, tá? Eu tô aqui acompanhando. Pra Amém. sair, fazer alguma coisa. Shalom. Eu vou ler o capítulo todo, né? Amém. Assim diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou a noite. E foi a tarde e a manhã, e o dia primeiro. Eu disse, irmãos, uma vez, essa mulher faleceu por uma doença. Mas eu disse para essa mulher, quando Polena fazia a unha, o nome dela era Geisa, eu disse para ela que Yeshua era a luz do mundo, né? E disse Deus, haja luz. Eu disse, ó que Yeshua. E essa mulher, ela ficou tão impressionada, poxa, eu não sabia não. E é muito gratificante quando a gente mostra uma coisa a um irmão, né? A uma pessoa assim que nunca ouviu falar sobre isso, né? E
quando a gente aprende é melhor ainda, a gente, poxa, e a gente quer passar para outras pessoas. E essa mulher ficou tão feliz que eu chamei ela para ir para a congregação. E ela disse que ia, eu chamava, ela disse que ia. Mas eu creio, irmãos, conforme a vontade do Eterno, que ela se arrependeu no último dia, porque ela disse que se viu o Eterno antes. E conforme a vontade do Eterno, né? A gente não sabe de nada, eu espero que sim. Aí ela morreu de uma doença e ela teve tempo de se arrepender. Se eu não me engano, ela teve um infarto e caiu de cima da escada. E ela foi para o hospital, foi socorrida e já disse para a família que não ia voltar mais não. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu. Infelizmente ela faleceu. Mas, irmãos, a gente pensa não, a gente tá falando uma coisa para aquela pessoa ali, pensa, mas o Eterno já sabe de tudo. Talvez ela, com essa pequena coisinha que eu dei para ela lá, que o Eterno me usou, e a gente falou de algumas coisas para ela, dos mandamentos do Eterno, até ela disse, oxe, então quer dizer que Paulina falou, né, do porco, e Paulina falou do porco para ela, ela disse, oxe, então quer dizer que todas as pessoas do mundo não podem ser salvas porque não tá comendo porco. Ela ficou tão surpresa assim, meu Deus do céu. Até que o bom é que ela compreendeu, né, várias coisas que ele disse para ela. Espero que ela se arrependeu. Amém. E ela hoje em dia não se encontra entre nós mais não. A gente fala de uma palavra com uma pessoa, mas a gente não sabe se essa pessoa vai estar viva amanhã, né, irmão? Então, irmãos, se a gente tiver oportunidade, às vezes eu tenho muita oportunidade para falar assim, mas eu falo, mas eu fico um pouco para trás depois nos outros dias para ir, que eu fico um pouco com vergonha. Né? Mas sempre bom, irmão, falar da palavra para alguém, porque a gente não sabe o dia dessa pessoa, o dia que ela vai ficar aqui na terra. E muitas das vezes a gente fala uma palavra para ela e aquela palavra, pequena palavra, se ela guardou, o Eterno pode ter misericórdia dela, né? E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas, que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que se dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja a semente está nela sobre a terra. E assim foi. A gente é considerado como terra, né, irmão? E árvore, né? Eu lendo essa parte aqui eu achei interessante. Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. São 12 tribos, né? Cada um vai ser a parte das 12 tribos. E o que é dar fruto? O que é ser frutífero diante do Eterno? É os mandamentos. É a gente estar dando frutos para o Eterno, que é cumprindo os mandamentos dele, se santificando todos os dias. Isso são os frutos. E fora isso vem os frutos do Espírito, né? Esses são os frutos do Espírito também. Mas tem muito mais além do que isso. Entendeu? Porque Yeshua, ele mostra frutos, que é o quê? Não adulterarás. Isso é um fruto, para a gente não adulterar. Aí a gente vê o outro fruto que Yeshua dá. Se cobiçar a mulher do próximo com os olhos, isso aí já está o quê? Tirando o fruto, entendeu? Para a gente não cobiçar a mulher do próximo, ele disse. Com os olhos, muita gente faz isso. Eu, irmãos, eu já peguei fazendo isso. Entendeu? Olhando para a rua e vendo a mulher na rua. Eu sou um pecador, irmão. E eu quero muito tirar isso de mim, entendeu? Muito mesmo, de verdade. E espero que todos tenham coragem de falar também, irmãos, para se arrepender dos maus caminhos. E eu luto todos os dias, irmão, sobre isso. Entendeu? Todos os dias eu estou lutando para não olhar mais, irmão. Porque, querendo ou não é olhar. Entendeu? Porque olhar, todo mundo vai olhar. Qualquer pessoa na rua, a gente pega, se distraindo e do nada a gente olha.
mas é para a gente não cair na transgressão de cobiçar, irmãos. Eu mesmo luto para não olhar. E eu já caí na cobiça nesse negócio. Mas assim, eu lutei bastante e saí. Hoje, eu tento não olhar, entendeu? Para não cair mais. Isso é meu arrependimento, entendeu? Eu quero não olhar para não cair. Aí eu fico lutando todos os dias. Eu olho, eita. Aí eu, meu Deus, aí eu já vou embora em frente, tá amarrado, saio andando e vou tentando melhorar todos os dias. E todos os dias eu saio de casa dizendo assim, hoje eu vou fazer melhor do que ontem. Entendeu, irmão? Espero que compreendam. E a terra produziu erva verde, aí isso eu já falei. E foi à tarde e amanhã, e dia terceiro. E disse, Deus haja luminares na expansão dos céus, para ver a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E que o Eterno tenha misericórdia de mim e de todos nós, né? Porque muitas das vezes a gente não erra aqui, mas erra ali. Então, que possamos ter misericórdia um dos outros, para que o Eterno tenha misericórdia de nós, que possamos confessar os pecados uns dos outros, para cada um orar por nós, né? Cada um orar um pelo outro, para que aquele irmão se fortaleça. Se vê que um irmão está errando em uma coisa, diga assim para Deus, Deus, fortaleça esse irmão para que ele não caia mais nesse erro. E isso é o nosso papel. Entendeu? Levar as cargas uns dos outros, irmãos, para tentar cada um, para tentar alcançar o que nós tantos almejam. É a vida eterna, está escrito no livro da vida, né? E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. E disse Deus, produza água abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. A gente vê, irmãos, que foi o Eterno que criou isso tudo. Não tem como olhar para o céu e dizer assim, não existe um Criador. Existe um Criador que criou tudo isso. E cada uma coisa faz a sua determinada coisa. As árvores, elas recebem o carbono e jogam o oxigênio para nós. As águas faz a mesma coisa. O ar, ele sopra de um lado para o outro. Mas quem é que sabe de onde vem o vento? A não ser o Eterno. O sol, ele dá a luz para nós. Se não for o Eterno que criou isso, não tem como dizer quem foi, porque muitos acreditam que foi uma explosão. É coisa de doido isso aí, agora sim é coisa de doido acreditar nisso. Porque não tem como dizer que a Terra foi criada numa grande explosão, não. É impossível. O Criador, ele criou cada coisa no seu determinado tempo, cada coisa vai para seu determinado local e volta para o seu determinado local todos os dias. Nós respiramos, dormimos, comemos, fazemos nossa necessidade básica e dormimos novamente. É a nossa função, irmão. Mas só que a gente foi criado para guardar os mandamentos do Eterno. Entendeu? E cada árvore, cada folha, cada planta, cada qualquer coisa, Deus deu um mandamento para eles. E eles tudo guardam. Agora, os animais que comem outros animais com o sangue, cada um vai dar conta do sangue. Entendeu? Cada um vai dar conta das coisas que estão fazendo de errado, porque Deus não criou o tubarão para comer outro ser vivo. Porque antes, nenhum animal comia outro animal assim, né? Então vamos dar conta do sangue. Né? Graças a Deus, os irmãos daqui da congregação parou de comer sangue. Antes mesmo meu pai fazia carne de galinha de cabidela, né? E eu comia que só. Mas graças ao Eterno, ele mostrou os mandamentos dele e hoje em dia eu não como sangue nenhum. Louvado seja o Eterno. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5. E disse Deus,
produza a terra alma vivente, conforme as suas espécies, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme as suas espécies, e o gado conforme a sua espécie, e a todo réptil da terra conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil, e se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou o homem, e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus que eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém, irmãos? Foi lido aqui Gênesis 1. E uma das coisas que eu queria dizer é que Deus fez para a gente ser frutífero, né? Multiplicar. E muita gente por aí se pega jogando o sêmen fora, né? Dizendo que não quer ter filho. A nossa geração, irmãos, diminuiu tanto ter filho, que eu vi se eu não me engano, foi um pequeno estudo dizendo que até 2040 vai ter muitas pessoas assim, vamos dizer assim, os velhos eles vão morrendo, mas só que vai existir menos pessoas. Por quê? Porque as pessoas não querem mais ter filhos. Então, se a geração dos mais velhos morrerem, as gerações dos mais novos, que no caso eu acho que são mais nossas, ainda a gente tem esse sentimento de querer ter filhos, vamos dizer assim, que a gente envelhece. Mas imagina as gerações das próximas gerações desse mundo aí, irmãos, como é que vai estar, se ninguém vai ter filho. A geração vai ter o quê? Vai recair, vai recair tantas pessoas, tantos filhos, que não vai existir mais, que vai ter poucas pessoas, entendeu? Muitas pessoas o sistema aí adoidado fazendo as pessoas evitarem filho. Louvado seja o Eterno na vida dos irmãos, que foram mostrados um sonho que eu disse para eles, e eles interpretaram que eu estava jogando no semi fora. E louvado seja Deus, que se eu não tivesse escutado o Eterno usando eles, eu não ia ter o meu filho Isaac. Entendeu? Louvado e agradecido ao nome do Eterno. Logo após quando a minha esposa ela se batizou, o Eterno me deu um filho. Imagina se eu tivesse jogado aquele semi fora que era meu filho hoje. E é uma bênção, irmão, ter um filho. E o que a gente deve fazer é todo dia pedir força ao Eterno para que Ele nos dê força e sustento para a gente trazer para casa, para alimentá-los. Porque é muito bom, irmãos, ter filhos, entendeu? Então, espero que futuras gerações aqui que estejam entrando aqui no Telegram, buscando o Eterno, guardando os mandamentos, escutar esse áudio, não joguem mais o semi fora, né? Confie no Eterno e o Eterno vai suprir as suas necessidades. Em nome de Yeshua. Só basta obedecer, né? Amém. Amém. Louvado seja Yahweh. Vai mais alguém? Fica à vontade. A gente já fez a oração do dia, a leitura, né, da palavra. Shalom, irmão. Shalom, morning. Amém, irmão Jeremias. Você poderia finalizar? Eu vou ler um salmo aqui. É bom que Amém. vai que aparece mais um irmão que queira ler as escrituras. Amém. Shalom, os irmãos. Shalom, irmão Daniel. Shalom. Daniel, não. Daniel, ô, vai. Eu pensei que era o irmão Daniel, todinho a voz, velho.
Todo mundo já leu? Acordou agora, foi, irmão? Sim, já lemos. Já tá com a barriga grossa. Isso aí é que eu me esqueci o nome que a Arlen comprou. Tá dando efeito, Arlen. Tá dando efeito. Pode ler, irmão. Amém. Eu vou ler aqui. Amém. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: O que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Iahua, o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. Fiquei solitário, restou somente eu. E agora procuram também tirar minha vida. Diante dessas palavras, Iahua lhe disse: Elohim, sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Elohim passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu o morro e partiu a rocha em pedaços. Contudo, Iahua não estava no vento. Contudo, o vento aferreceu e parou de soprar. Ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto das terras. Em seguida, o terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois o fogo veio um sussurro de uma brisa suave e tranquila. Assim Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e prostrou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: O que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Iahua, o Elohim dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os profetas ao fio da espada. Fiquei solitário, restou somente eu. Agora procuram também tirar minha vida. Então o Senhor, o Deus, orientou: Vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás Hazael como rei da Síria, e Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e Elisha ben Shafar, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Eveu Meolar, Abel Meolar, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar de Hazael, Jeú matará. E quem fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não dobraram diante de Baal.
e todos aqueles cuja boca não o reverenciaram em imagens, as beijando. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que havia com 12 juntas de boi nele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou os 2 bois. Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida, por favor. Liga a luz ali, liga a luz. De despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te de que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua pareia de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozer a carne e serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Ben-Hadad, o rei de Arã, da Síria, ajuntou rapidinho. Amém. Ben-Hadad, rei de Arã, da Síria, ajuntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis, cavalos, carros de guerra. Ele subiu e sitiou Samaria e batalhou contra ela. Enviou mensageiros à cidade para comunicar a Acabe, o rei de Israel, a seguinte: assim declara Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus. E o melhor das tuas mulheres e os filhos também. Imediatamente o rei respondeu: que seja conforme tu dissesse, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que tenho estamos à tua disposição. Os mensageiros retornaram ao rei e anunciaram: assim diz Ben-Hadad: eis que dei ordens expressas para tomar toda a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Mas amanhã, a esta hora, te enviarei meus oficiais. Eles vasculharão teu palácio e a casa dos teus serviçais. Pegarão e carregarão tudo o que tiverem de precioso. Diante dessa notícia, o rei de Israel convocou todos os anciões daquela terra e queixou-se: reparai e vede que este homem quer a nossa perda total. Exige de mim muitas esposas, filhos, embora eu não tenha recusado a minha prata e o meu ouro. Todas as autoridades e o povo consultados, afirmaram-lhe: não lhe obedeça, nem consintas. Então ele disse ao mensageiro de Ben-Hadad: diz ao Senhor, meu rei, farei tudo o que pediste ao teu servo da primeira vez. Contudo, esta outra exigência não posso satisfazer. E os mensageiros partiram levando a declaração de Acabe. Então Ben-Hadad mandou seus mensageiros novamente com a seguinte advertência: o que os deuses me castiguem com toda a severidade, caso reste em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus guerreiros.
Entretanto, o rei de Israel mandou o seguinte recado: diz-lhe, não se gabe quem veste a armadura com aquela que tira depois da batalha. Quando Ben-Hadad recebeu esta resposta, ele estava bebendo com os reis de sua coalizão nas tendas e ordenou aos seus oficiais: preparem-vos para a guerra. E ele prontamente se prepararam para atacar Samaria. Um profeta veio à presença de Acabe, o rei de Israel, e lhe falou: assim diz Yahvé, o Senhor, vês essa multidão, pois eu a entrego hoje em tuas mãos, e reconhecerás que eu sou Yahvé. Acabe perguntou: por meio de quem? O profeta lhe esclareceu: assim diz Yahvé, o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias realizarão todas as obras. Mas Acabe questionou: quem começará a batalha? Ao que o profeta prontamente respondeu: tu mesmo. Então, imediatamente Acabe convocou os jovens guerreiros dos chefes da província e somavam 232 homens. Depois deles, contou todo o povo, a saber, todos os israelitas eram um total de 7.000. E a tropa partiu ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, continuava bebendo e se embriagando nas tendas, com 32 reis que lhe tinha como aliado. Então os jovens cooperadores dos administradores das províncias avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad informaram a ele que um grupo de soldados estavam saindo de Samaria. E ele, no mesmo instante, ordenou: atentai, quer tenham saído com a intenção pacífica, quer venham para a batalha, capturai-os vivos. Os jovens guerreiros e auxiliares e líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda. Eles mataram cada um dos seus adversários diante do ocorrido. Os amorreus, os sírios, partiram em retirada, perseguidos pelas tropas israelitas. Mas Ben-Hadad, rei da Assíria, escapou a cavalo com alguns dos seus cavaleiros. Então saiu o rei de Israel, tomou o cavalo, os carros de guerra e pôs os sírios em uma terrível derrota. Olha que interessante. Se a gente for ver aqui, os sírios também são semitas, tá? Você vai olhar os sírios, Irã, o que é hoje o Irã, que é a Pérsia, ali, aquela região ali é tudo semita, tá? Olha que interessante. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe avisou: vai, fortalece-te, atenta bem para as tuas atitudes, porquanto depois de 1 ano o rei da Síria voltará a atacar. Enquanto isso, os conselheiros do rei de Aram, da Síria, lhe encorajaram: os deuses deles são deuses da montanha, e é por isso que eles foram fortes e prevaleceram sobre nós. Contudo, se os combateres na planície, com toda certeza seremos mais fortes e sereis vitorioso, porquanto deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-lo por outros comandantes. Também deves arregimentar outro exército de igual poder ao que
perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos, certamente subjugaremos e venceremos a guerra. O rei ouviu o conselho deles e fez conforme lhe havia orientado. Olha que interessante, olha o que o Eterno vai fazer, né? Na primavera seguinte, ou seja, no início do ano, na passagem do ano, olha que interessante, a primavera é a passagem do ano, né? Não é janeiro, não é fevereiro, né? Não é abril, ou seja, é na primavera, que aqui no hemisfério sul dá em torno do dia 12 de março, por ali, ok? Na primavera seguinte, na passagem do ano, o rei Ben-Hadad convocou todos os amorreus e marchou até Afeque para lutar contra os filhos de Israel, ou seja, os filhos das 10 tribos do norte. Os filhos de Israel foram mobilizados e providos de víveres e logo depois marcharam contra eles. Os israelitas acamparam defronte do inimigo, com 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os amorreus e os sírios enchiam toda a região. O homem de Deus aproximou-se do rei de Israel, profetizou assim: fala Yahua, o Senhor, porque os amorreus declararam: o Senhor é um Deus das montanhas, mas não pode sobre as planícies. Eis que eu entregarei em tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Diante de 7 dias estiveram acampados uns diante dos outros. No 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel exterminaram num só dia 100.000 soldados de infantaria dos sírios. Os sobreviventes fugiram para Afeque, mas as muralhas da cidade desabaram sobre 27.000 homens que restavam. Ora, vendo tudo isso, Ben-Hadad fugiu para a cidade, buscando refúgio. Ora, num esconderijo, ora outro. Então, os oficiais de Ben-Hadad lhe aconselharam: temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Vamos ao rei de Israel, vestido pano de saco e tendo cordas em volta do pescoço, talvez ele se poupe a nossa vida. Vestiram pano de saco e colocaram cordas ao redor do pescoço e se apressaram ao rei de Israel e suplicaram: o teu servo Ben-Hadad manda dizer: rogo-te que me permitas viver. E o rei replicou: ele ainda está vivo, ele é meu irmão. Os mensageiros interpretaram isso como um bom sinal e, sem refletir, aproveitaram o que o rei havia dito e acrescentaram: sim, isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad vive. Diante disso, ordenou: ide, pois, buscá-lo. Assim que Ben-Hadad chegou a Acabe, fez subir em seu carro Acabe. Então Ben-Hadad exclamou: vou restituir-te as cidades do meu pai tomou do teu pai, e poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez o teu pai em Samaria.
Ao que Acabe retrucou: mediante um tratado, deixar-te-ei em liberdade. E Acabe formalizou um contrato com ele e o deixou partir livre. Por determinação de Yahweh, o Senhor, um dos discípulos do profeta ordenou o seu companheiro: fere-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Replicou-lhe ele: por que não obedeces à voz de Yahweh? Logo que te afastares de mim, um leão te matará. E de fato, assim que o companheiro seguiu o seu caminho, o leão o encontrou e matou. O profeta encontrou-se com outro homem e pediu: fere-me. No mesmo momento, o homem desferiu-lhe um golpe e o feriu. O profeta partiu e ficou aguardando o rei na entrada e tinha ficado irreconhecível com a armadura que colocou sobre os olhos, a atadura que colocou sobre os olhos. Ao passar o rei, ele gritou-lhe: teu servo estava em combate. Alguém saiu das fileiras e trouxe um homem, exclamando: vigia este homem. Se ele desaparecer, a tua vida responderá pela dele, ou então pagarás 35 quilos de prata. Mas quando o teu servo estava ocupado de uma e outra parte, o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe declarou: ora, esta é a tua sentença, tu mesmo pronunciaste. Então o profeta rapidamente removeu o turbante que lhe protegia os olhos, e o rei prontamente o reconheceu como um dos profetas. E ele profetizou ao rei: assim diz Yahweh, o Senhor, porquanto deste liberdade ao homem que eu havia determinado como anátema ou amaldiçoado, e que havia de morrer. A tua vida responderá pela vida dele, e o teu povo pagará pelo povo dele. Assim, o rei de Israel retornou para o seu palácio em Samaria, irritado e deprimido. Aqui é a parte de Reis, né, que mostra que o Eterno, mesmo Acabe em rebeldia, teimosia, em desobediência, você vê que por causa do povo inimigo, não é por causa de Acabe, não é por causa de Israel, mas por causa do povo inimigo, né? O Eterno terminou derramando bênção, terminou derramando vitória sobre Israel, não porque Israel era um exemplo de pureza, de santidade, de obediência. Você vê que o próprio Elias vai diante do Eterno e fala que eles mataram todos os profetas. Elias achou que era o único profeta que havia restado, né? E aí você vê que logo em seguida, por causa da desobediência de Ben-Hadad, por causa dos sírios, principalmente por causa das obras, né? Ali você vê que eles adoravam muito, né? Ali Baal, né? Jezabel vem daquela região ali, da Síria, Persa, né? E essa questão toda, você vê que o Eterno, porque eles falavam, ele é um Deus da montanha, ele não tem poder nas planícies, né? Então você vê que eles estavam indo, não era contra Acabe, porque Acabe, ele já tinha se entregado à autoridade dos persas, dos sírios, né? Ou seja, as obras, né, de adorar Baal, essas coisas, né? Mas eles estavam indo contra o Eterno, na montanha. Aí o Eterno foi e venceu, né? Aí ele disse, não, é na planície. Na planície ele é um Deus da montanha, na planície ele não tem poder. Aí ele foi e mostrou que vence também, mesmo usando Acabe, né? Só que Acabe sempre se aliando com quem odeia a Deus,
né? E isso é muito sério. E disse, e terminou que aquele juízo que o Eterno tinha derramado sobre os assírios, né, por causa das obras dele, porque Haddad poupou o rei e poupou o povo, ele disse, então há uma substituição, né? Tu vai pagar por ele com tua vida e o teu povo vai pagar pelo povo dele com a vida do povo, né? Porque você vê que as obras de Samaria ali não eram muito diferentes das obras da Síria, né? Eles estavam adorando a Será, estavam adorando a Baal, tinha construído templos, né? Você é só ver a história de Jezabel, né? Quantos sacerdotes ou profetas de Baal e a Será tinha ali, né? Só de Elias, num montante só, matou 450 de Baal e 450 de Aserá, né? Quer dizer que Israel estava contaminado, né? E é algo interessante. Mas o Eterno, para zelar o nome dele, né? Usando aquele povo de Israel ali, adora o Deus Yahweh, né? Aí, para zelar pelo nome dele, termina usando até o próprio Acabe, né? Só que Acabe tem a oportunidade de servir o Eterno, de se redimir, né? De buscar a misericórdia de Deus, mas termina não se aliando a Deus, termina se aliando ao povo inimigo de Deus. E hoje, quantos fazem isso, né? Se você for ver, as religiões falam muito, pode coisar, Luiz, falam muito de ecumenismo, né? Falam muito de ecumenismo, entendeu? E essa questão de ecumenismo a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque eles colocam uma religião só, um Deus só, né? Bem, Yahweh é o Deus único e verdadeiro. Querendo ou não, Yahweh é o Deus de todos. Aqueles que querem Ele como Deus e os que não querem, né? Os que aceitam e os que não aceitam. Realmente é um só, tá? Mas o um só que eles querem não é o Deus de Israel, e sim o Deus Sol. Você vai olhar em todas as religiões, tem adoração ao Deus Sol, né? Eles até adoram outros deuses, mas o Deus Sol é o principal, é o principal, né? Você vai ver na Índia é Mitra, você vai ver no Egito é Ra, né? Você vai ver na Babilônia Gilgamesh, né? Você vai ver Shamash, na verdade, né? Que é Gilgamesh, Shamash. Aí você vai ver lá na Grécia é o Zeus, e assim vai, né? Vai juntando, são vários deuses, né? Ele coloca tudo com referência ao Deus Sol, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas religiões que se aliam a outras, né? A gente não concorda com aquela religião, né? Mas são irmãos, né? Tem que ter muito cuidado com isso, né? Haddad mesmo diz, o inimigo, aquele que o Eterno decretou como que tem que morrer, que o Eterno não aprova, Haddad chamou de meu irmão, né? Então ele foi e terminou se comparando, né? Se colocando no mesmo patamar daquele que o Eterno havia decretado a morte, né? Se ele diz que é irmão daquele que vai morrer, também morre, né? É o que Grace até falou de Yeshua aqui. E Yeshua vai e diz assim: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que cumprem a vontade do meu pai, né? Ou seja, cumprir mandamento é se tornar irmão de Yeshua, né? No caso de Haddad, praticamente ele disse o oposto, né? Meu irmão é aquele que não obedece a Yahweh, né? E aí, quando ele declara que Ben Haddad é irmão dele, né? Ele está declarando isso, ok? Então entenda essa grande questão. Por que ele fala isso? Porque ele é casado com Jezabel. Jezabel é da família real lá da Síria, e assim vai, né? Por isso que ele fala que é irmão, tá? Então, porque você entenda, os pais da esposa terminam se tornando os pais do marido, né? E os pais do marido terminam se tornando os pais da esposa, né? Então, se ele tem algum parentesco lá, ele vai terminar se tornando irmão. Por isso que ele fala, é meu irmão, né? Só que ele não vê que espiritualmente o Ben Haddad
era rejeitado pelo Eterno. Quando ele diz é meu irmão, ele se torna também rejeitado pelo Eterno. Ele se coloca como rejeitado pelo Eterno, tá? E a gente tem que ter muito cuidado com essa história, né, de chegar e chamar qualquer um de irmão, tá? Tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, tá? Da Assembleia de Deus ou da Deus é Amor, é irmão. Cuidado aí, viu? Cuidado, porque eles rejeitam a Torá e tem que ter cuidado com pessoas que rejeitam a Torá, tá? Porque lá nas Escrituras fala que aqueles que odeiam o Eterno odeiam os mandamentos. São pessoas que não querem obedecer. Quem não obedece o mandamento de Deus é pessoas que odeiam ao Eterno, tá? Você vai ver isso em várias passagens nas Escrituras. Bom, hoje a palavra que eu trouxe aqui, né, é uma palavra aleatória. Eu sempre gosto de abrir e ver o que o Eterno tem para falar para cada um de nós no dia de hoje, tá? Que Yahweh derrame bênção e vos guarde em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Shalom, irmãos. Se tiver mais alguém que queira falar alguma coisa, amém. Se não, pode encerrar. Eu vou ler aqui um salmo. Amém. Então eu vou encerrar, tá? 121. Ah, Opa, vou ler aqui, pouquinho. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda as malevarias. Não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Vai querer finalizar, Lindo? Ou o irmão João vai ler? amém. Então eu vou encerrar, tá? Que Yahweh derrame bênção e vos guarde, que ele resplandeça a face dele, sobretudo Yahushurum, que ele tenha misericórdia e compaixão de todos nós, de Yahushurum, que ele resplandeça a face dele e Yahushua HaMashiach, a Torá viva, sobre cada um de nós e nos traga a Shalom. Shalom, irmãos. Ora comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo um caminho, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, mas veio na minha mente, é Jesus que está ali. É Jesus que está ali. É Jesus que está ali. É Jesus que está ali, porque Jesus, ele é poderoso. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra e agora vai orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo caminho deserto, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, vai ver na minha mente, é Jesus que está ali, é Jesus que está ali,
É Jesus que está ali, é Jesus que está ali, porque Jesus, ele é poderoso. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor para todos, no nome de Jesus Cristo. Jesus abençoe vocês todos. Abençoe eu e abençoe os irmãos todos aí. E abençoe as crianças, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus.